Boa noite. Alegria estarmos juntos mais uma vez. Deus seja louvado por esse lindo louvor. Uma alegria estar junto também com vocês que estão nos acompanhando. Como foi dito agora há pouco pelo pastor, várias decisões estão sendo tomadas, pessoas estão nos enviando mensagem dizendo que estão sendo ricamente abençoados pela palavra de Deus. Deus seja louvado. Saiba que isso é o poder do Espírito Santo que chega onde você está para falar o que você necessita. Deus seja louvado por isso. Vamos para a Bíblia? Abra sua Bíblia, João, capítulo 4. Vamos ler vários textos bíblicos hoje e vamos começar por João, capítulo 4. João, capítulo 4, vamos ler o verso 23, mas antes, vamos falar com Deus em oração. Oremos. Querido Pai, nós te louvamos pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui na igreja presencialmente e aqueles que estão nos assistindo também pelo tempo que reservaram para a Tua Palavra. Santo Deus, nós mais uma vez estamos com a Tua Palavra aberta e queremos que venha ser um símbolo do nosso coração aberto mais uma vez, disposto a ouvir a Tua Palavra. Hoje, a mensagem vai nos desafiar. A palavra de Deus vai nos desafiar a tomar uma decisão em um aspecto da nossa vida que talvez estejamos negligenciando. E por negligenciar esse ponto, podemos estar não vivendo um reavivamento como Deus espera. Então, eu te peço sabedoria para o que vou apresentar. Mas peço que entre sair da minha boca e chegar no ouvido de cada pessoa, o Espírito Santo esteja nesse caminho. E que seja Ele que venha a convencer decisões que serão tomadas ao final da mensagem. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. No caminho do reavivamento, há um tema que tem sido fortemente negligenciado. E esse tema tem sido por muitos colocado de lado, dizendo assim, olha, eu sei que é bíblico, eu até sei que é verdadeiro, mas em algum momento eu vou tomar decisões nessa área. E Jesus expressa isso em João capítulo 4, verso 23, quando ele diz assim, numa conversa que ele está tendo com a mulher samaritana, ele diz assim, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Vocês lembram que eu falei que várias vezes na Bíblia existem duas classes? Eu preguei esses dias sobre aqueles que construíram a casa na rocha e aqueles que construíram a casa sobre a areia. Mas eu falei também que Jesus fala de duas portas, de duas árvores, de dois frutos. E nesse texto, mesmo que não esteja de maneira explícita, Jesus também está falando de duas classes. Porque Jesus diz assim, olha, já vem a hora e já chegou em que o meu Pai está procurando os verdadeiros adoradores. Vejam, não haveria necessidade de Jesus falar que Deus está procurando os verdadeiros adoradores se só existissem verdadeiros adoradores. O fato de ele dizer que Deus está procurando os verdadeiros adoradores é porque existem falsos adoradores. Então, mesmo que não seja de uma maneira direta, mas indiretamente Jesus está falando, estou repetindo a mesma coisa. Existem dois grupos. Existem os verdadeiros adoradores e meu Pai está procurando os verdadeiros adoradores. E existem os falsos adoradores. Até lemos um texto essa semana de pessoas que estavam na igreja pregando, curando, profetizando. Eu estava fazendo tudo, Senhor. E ele disse assim, mas vocês não são verdadeiros adoradores, eu não conheço vocês. Então vejam, falsos adoradores na Bíblia não é quem está fora da igreja. É possível ser um falso adorador mesmo dentro da igreja. O Pai está procurando os verdadeiros adoradores. Você pode dizer, pastor, mas eu estou adorando a Deus. E hoje eu quero conversar com vocês um aspecto da adoração a Deus
que às vezes está sendo negligenciada. E algumas coisas que precisamos entender sobre a adoração. A primeira coisa que você precisa entender sobre a adoração é onde acontece a adoração. Talvez esse seja um dos pontos mais importantes quando se fala sobre adoração. Onde acontece a adoração? Entenda, adoração não é o que acontece no banco da igreja. Adoração não é o que acontece no microfone nem no púlpito. Adoração é o que acontece no meu corpo. Então, mesmo que eu esteja na igreja, mas nada esteja acontecendo no meu corpo, não houve adoração. Eu frequentei a igreja, mas a adoração é algo que acontece em mim. Então, se eu venho para a igreja e na hora do louvor eu não abro a boca para cantar, a adoração não aconteceu. Porque a adoração não é o que acontece no púlpito, a adoração é o que acontece em mim. Se eu venho para a igreja e minha mente está tão aérea que eu não presto atenção em nada, a adoração não aconteceu, porque a adoração é o que acontece em mim. Paulo expressou isso em 1 Coríntios, abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 6, 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, ele disse assim, 1 Coríntios 6, 19, acaso você não sabe que o vosso corpo é o santuário de quem? Então, o Espírito Santo, ele não habita nesse microfone. O Espírito Santo, ele não habita no banco da igreja que você senta. O Espírito Santo, ele habita e age em você, no seu corpo. É aqui que acontece a adoração. Você não sabe que o Espírito Santo habita em vós. Ele está em vós, da parte de Deus, e que vós não sois de vós mesmos? Talvez o personagem bíblico que mais entendeu isso foi Daniel. Daniel foi levado como exilado para a Babilônia, e no caminho, eu imagino que Daniel foi pensando, quando chegar lá, eles vão nos chicotear. Quando chegar lá, eles vão nos bater. Quando chegar lá, eles vão nos prender. Quando chegar lá, eles vão nos matar. Quando ele chegou na Babilônia, ele percebeu que a Babilônia tinha um outro método. Não chicoteava, não batia, não matava e não escravizava. Quando eles chegaram lá, no lugar de ter chicote, prisão e morte, tinha um banquete do rei. Naquele momento, Daniel entendeu, eu sei o que Babilônia quer fazer comigo. Babilônia não quer me escravizar. Babilônia quer me fazer adorar o Deus que não é o meu Deus. Aí Babilônia começa a fazer, sabe o quê? Mudar o nome deles. O nome deles, dos amigos de Daniel e de Daniel, estavam ligados a Deus. Aí colocaram agora nomes ligados aos deuses da Babilônia, para dizer assim, olha, você não é mais você. Você não é mais de Israel, você não é mais do Deus de Israel. Você agora, o teu nome pertence aos deuses da Babilônia. Começaram a ensinar todas as coisas da Babilônia para tentar mudar a cabeça. E tentaram mudar a alimentação de Daniel e seus amigos, e eles entenderam uma coisa que nós, às vezes até sabemos, mas às vezes fingimos que não sabemos, que quando o que entra para me alimentar não é aquilo que realmente vai me alimentar, e isso vai influenciar na minha adoração, porque o Espírito Santo atua aqui. Tem gente que às vezes me diz assim, pastor, me dá uma receita espiritual. Não há receita espiritual, mas vou te dar uma dica espiritual. A dica é a seguinte, vai para casa, dorme cedo antes das 10 horas, à noite janta pouco, se possível uma fruta, não pode ser nem uma jaca, nem uma melancia. Vai dormir cedo, no outro dia faz 40 minutos de atividade física e vai buscar a Deus, para você ver se não vai ter um encontro com Deus. Há pessoas que dizem assim, pastor, eu não estou conseguindo ter um encontro com Deus. Você não está conseguindo ter um encontro com Deus, não é porque a Bíblia está falhando, não é porque a oração está falhando, é porque teu corpo está falhando, porque a adoração a Deus acontece no corpo. Se você dorme depois da meia-noite, se você à noite janta até a tampa da panela, no outro dia, não adianta muito você tentar ler a Bíblia e orar, tua mente não vai estar lúcida o suficiente, porque a adoração acontece no teu corpo.
Há uma citação de Ellen White no livro Conselhos sobre o Regime Alimentar, página 150, que ela diz assim: Satanás, essa é uma citação que me falou de maneira muito profunda há alguns anos. Satanás está constantemente alerta para submeter a humanidade inteira ao seu controle. Nenhuma novidade até aqui. Satanás está constantemente alerta para submeter a humanidade inteira ao seu controle. Ok, mas olha o que ela continua dizendo. E o mais forte poder que ele exerce sobre o homem para submetê-lo ao controle do inimigo é... Aí eu pensava, aí ela vai dizer, é fazer ele parar de orar. O mais forte poder ele usa para me fazer parar de ler a Bíblia. O mais forte poder ele usa para me fazer parar de vir para a igreja. Olha o que ela diz. Satanás está tentando submeter a humanidade ao seu controle e o mais forte poder ele exerce através do apetite. O mais forte poder de Satanás para tentar me fazer ser dele, ele exerce através do apetite. Está aqui. Daniel entendeu isso aqui. Daniel entendeu que não era só uma questão de comida, era uma questão de adoração. E que se ele comesse coisas que Deus havia orientado, que iriam destruir o seu corpo, a adoração não ia funcionar porque o seu corpo não estava funcionando. Então Satanás diz assim, leia a Bíblia. Você quer ler a Bíblia? Eu não queria não. Você quer ler a Bíblia? Leia a Bíblia. Mas leia a Bíblia de manhã, depois de ter assistido a internet, até 1h da manhã, pode ler. Quer ler a Bíblia? Quer orar de manhãzinha? Ore. Mas ore depois de ter jantado e ter passado a noite inteira sonhando com um boi correndo atrás de você. Pode orar de manhã. Sabe o que é que Deus está dizendo para você essa noite? O Espírito Santo quer habitar no teu corpo. E o teu corpo tem que ser um lugar habitável. O teu corpo tem que ser um lugar habitável. O Espírito Santo quer falar com vocês através da Bíblia e da oração. Mas não é nada místico, gente. Ler a Bíblia e orar não é nada místico, é algo que a mente tem que estar lúcida o suficiente para você se concentrar. Você tem que ter dormido, se alimentado, feito atividades físicas. Você tem que fazer com que o seu corpo funcione, porque é aqui que o Espírito Santo quer se comunicar com você, porque é aqui que ele habita. Então não venha dizer que é porque a Bíblia não está funcionando, não consigo ler a Bíblia, não consigo orar. Não é que você não consegue, é que teu corpo não está funcionando de forma que você consiga. Então, a primeira coisa que você precisa entender sobre a adoração é onde a adoração acontece. Você quer vir adorar a Deus? Você quer acordar e adorar a Deus? Você quer se ajoelhar para adorar a Deus? Então, permita que o lugar onde a adoração acontece esteja funcionando bem. Seja um lugar que glorifique a Deus, que o Espírito Santo habite. Se você estudar um pouco só, não precisa ser médico, não precisa fazer mestrado ou doutorado em saúde, mas se você estudar só um pouco, você vai descobrir o que o excesso de açúcar faz no cérebro. Você vai descobrir o que o excesso de carne faz no cérebro. Você vai descobrir o que a falta de atividade física regular faz no cérebro. Você vai descobrir o que a falta de sono regular faz no cérebro. E tudo que prejudica o teu cérebro, prejudica a tua comunhão. Porque você precisa do cérebro para a comunhão. Às vezes a gente coloca as coisas em caixas. Essa aqui é a caixa espiritual. É aqui que eu leio, é aqui que eu oro, eu leio a Bíblia, é aqui que eu oro, é aqui que eu vou para a igreja. Essa caixa é a caixa da saúde. Essa caixa não está muito bem, está bagunçada. Não como bem, não durmo na hora certa. Essa caixa não está bem, mas essa caixa aqui está bem. Não existe caixa. Se essa caixa não está bem, essa também não vai estar, porque você é um ser só. Se a caixa da saúde está bagunçada, a caixa da comunhão inevitavelmente vai estar também, porque a comunhão acontece no teu corpo, e é aqui que o Espírito Santo fala com você. Então a primeira coisa que você precisa entender sobre adoração é onde acontece a adoração. Não é no púlpito, não é no banco da igreja, não é no microfone, é no teu cérebro. Por isso que é tão importante cuidar do corpo, para que o corpo funcione de maneira que você possa adorar a Deus. Segunda coisa que você precisa entender sobre a adoração é o seguinte: você não pode adorar a Deus sem oferecer um sacrifício.
É por isso que a Bíblia diz: não apareça diante de Deus de mãos vazias. Não apareça. Vá a Deus oferecendo alguma coisa, oferecendo um sacrifício a Ele. E não precisa ser coisa grandiosa que você não tenha. A Bíblia falava para os israelitas: se você não tem uma ovelha, traga um pombinho. Se você não tem um pombinho, vá no mato e caça uma rolinha. Se você não tem uma rolinha, pegue farinha, mas ofereça alguma coisa a Deus. Aí Paulo pega essa ideia de oferta e escreve o que está em Romanos capítulo 12. Deus continua depois da cruz esperando o sacrifício, mas não é mais sacrifício de ovelha morta no altar do templo. Aí Paulo diz assim: mas eu vou ensinar para vocês. Romanos capítulo 12, verso 1: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, por favor, eu vou rogar para vocês, pela misericórdia e bondade de Deus, que você apresente o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sabe onde acontece a razão? A razão acontece não é no pé, não é na mão, não é na unha. A razão acontece aqui. Então Paulo diz assim: Deus continua esperando um sacrifício. Você não precisa mais matar ovelha, você não precisa mais matar pombinhas, você precisa continuar oferecendo sacrifício, e ofereça sempre esse sacrifício a Deus. Não vá oferecer sacrifício a Deus, não vá diante de Deus sem oferecer sacrifício. Pastor, explique isso melhor. Quando você vem para a igreja, e o pastor ilustrou muito bem isso aqui para a gente, sempre tem alguma coisa a oferecer a Deus. Senhor, hoje eu quero te oferecer o meu louvor. Então, quando as pessoas entrarem para cantar, eu quero cantar não só da boca, eu quero que a música saia do meu coração. Senhor, hoje eu encontrei uma pessoa aqui que dizia: pastor, eu vim para a igreja hoje oferecer minha gratidão a Deus. Deus foi bondoso comigo. Nunca vá diante de Deus de mãos vazias. Ofereça, mas sabe o que é que Paulo está dizendo? Comece oferecendo o teu corpo como sacrifício vivo a Deus. Como sacrifício vivo a Deus. Ofereça a tua vida como sacrifício vivo a Deus. O teu corpo, a tua adoração, o que acontece na tua mente, o teu culto racional. Há uma oposição entre culto racional e culto emocional. Se você está descuidando do teu corpo, se você não tem cuidado com o que acontece aqui, você é capaz de ter um culto emocional, de levantar a mão, de ver uma pessoa chorando ou gritando, dizendo glória a Deus, aleluia. Você não entendeu o que foi cantado, você não entendeu o que se pregou, mas você sentiu uma emoção e disse: eu adorei a Deus. Paulo está dizendo: eu não estou falando desse tipo de culto emocional, eu estou falando de um culto racional, de uma mente que funciona, que questiona, que pergunta, que quer saber, que quando está cantando, sabe o que está cantando, que quando abre o inário para dizer tudo entregarei, ela diz: santo Deus, eu vou agora cantar a música tudo entregarei, Senhor, e eu ainda não entreguei tudo, mas agora eu vou cantar e eu quero entregar tudo. Isso é um culto racional, é você saber o que está pensando, o que está falando, o que está cantando, o que está ouvindo. E um culto racional só funciona em uma cabeça que funciona, em um corpo que funciona. O culto emocional não. O culto emocional, deixa eu abrir um parêntese para vocês. Eu já vi em algumas igrejas pessoas que entraram completamente bêbadas, que levantavam a mão e diziam: glória a Deus, pastor, joga duro, pastor, prega aí, pastor. A mente dela não estava ali, mas a emoção estava. Paulo está dizendo: eu quero que sua mente funcione bem, porque eu quero que seu culto seja o quê? Racional. Porque é isso que agrada a Deus. Não é simplesmente emoção de cair no chão, é um culto racional, onde a mente funciona. Então você quer aprender a adorar a Deus? Tenha um culto racional. Ofereça o seu corpo como sacrifício vivo a Deus. Quer aprender a adorar a Deus? Você precisa decidir quem é o Senhor. Você nunca vai adorar a Deus se você não decidir quem é o Senhor. Abra sua Bíblia em Levítico, capítulo 19. Todo o livro da Bíblia fala sobre adoração. Mas a Bíblia tem um único livro que o objetivo desse livro completo, de ponta a ponta, é ensinar a adorar. É o livro de Levítico. Então você quer aprender a adorar? Estude o livro de Levítico. O livro de Levítico, ele foi escrito com esse objetivo: ensinar a adorar.
E no capítulo 19, Moisés, ele vai ensinar o povo sobre como adorar a Deus através da obediência. E ele usa um artifício da literatura judaica. Na literatura judaica, eles não usavam o superlativo. Por exemplo, quando eles queriam dizer que Deus é mais do que santo, eles diziam Deus é santo, santo, santo. Então, quando eles repetiam, eles estavam enfatizando. Sempre que você lê um texto bíblico, procure as palavras que mais se repetem, porque aquela é a ênfase, porque é assim que um israelita escrevia. Ele repetia para enfatizar. Quando Moisés, ele vai enfatizar sobre como adorar a Deus, em Levítico 19, olha o que ele diz. Final do verso 2. Eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico 19, final do verso 3. Eu sou o Senhor vosso Deus. Final do verso 4. Eu sou o Senhor vosso Deus. Final do verso 10. Eu sou o Senhor vosso Deus. Final do verso 12. Eu sou o Senhor. Final do verso 14. Eu sou o Senhor. Final do verso 16. Eu sou o Senhor. Final do verso 18. Eu sou o Senhor. Final do verso 25. Eu sou o Senhor vosso Deus. Final do verso 28, eu sou o Senhor. Final do verso 30, eu sou o Senhor. Final do verso 31, eu sou o Senhor vosso Deus. Final do verso 32, eu sou o Senhor. Final do verso 34, eu sou o Senhor vosso Deus. Final do verso 35, eu sou o Senhor vosso Deus que vos tirei da terra do Egito. Final do verso 37, eu sou o Senhor. Alguém contou? 16 vezes. Moisés está dizendo assim, você nunca vai adorar a Deus se você não decidir quem é o Senhor. Nunca. Para você poder adorar a Deus, primeiro você tem que decidir quem é o Senhor. Deixa eu te explicar como acontece. Você está em frente a um monte de comida. Aí você pensa assim, eu vou comer tudo, vou comer até a tampa da panela. Aí você para e diz assim, mas eu não posso comer do jeito que eu quero. Porque eu não sou o Senhor do meu corpo, Deus é o Senhor. Quando você pensa isso, você diz, então eu não vou comer desse jeito, eu vou comer de um jeito que agrada a Deus. Quando você deixa de comer desse jeito e passa a comer de um jeito que agrada a Deus, sabe o que está acontecendo ali? Você está dizendo, Deus é o Senhor do meu corpo. Ah não, mas eu não quero comer o que Deus quer, eu quero comer o que eu quero. Fica tranquilo, segue firme. Só que você não está só comendo o que não presta, você também está decidindo quem é o Senhor do seu corpo, você está dizendo, sou eu. Ah, mas eu não quero ser o Senhor do meu corpo, então como que agrada a Deus? Ah, mas eu não gosto de comer o que agrada a Deus, então como que você quer e você é o Senhor? Mas eu não quero ser o Senhor, então como que Deus quer e deixe Deus ser o Senhor? Mas eu não gosto de comer o que Deus quer que eu coma, então como que você quer e você é o Senhor? É simples assim. Quando uma pessoa, ela acessa a internet, e ela diz assim, hoje eu vou ficar até 1 da manhã assistindo. O que você está dizendo de verdade é, eu sou o Senhor do meu tempo, eu faço o que eu quiser. O tempo é meu, eu uso como eu quero. Siga firme. Só que você não está só assistindo uma série, você está dizendo que você é o Senhor do seu tempo. Aí você diz, não Deus, eu não sou o Senhor do meu tempo, eu quero que o Senhor venha ser o Senhor do meu tempo. E eu sei que o Senhor quer que eu durma mais cedo, vai fazer bem para o meu corpo, e amanhã, quando eu vou acordar mais disposto para te buscar. Aí você diz assim, então eu vou dormir mais cedo, e eu vou amanhã usar o meu tempo do jeito que agrada a Deus. Sabe o que está acontecendo? Você está decidindo quem é o Senhor. Ah não, mas eu quero usar o tempo do jeito que eu quero. Fica tranquilo, só que o que você está dizendo de verdade é que você é o Senhor do seu tempo. Mas eu não quero ser o Senhor do meu tempo, então faça do jeito de Deus. Mas eu não gosto do jeito de Deus, então faça do seu jeito. Mas eu não quero fazer do meu jeito, porque senão eu estou dizendo que eu sou o Senhor. Então faça do jeito de Deus, é simples assim. Assim é a vida cristã. Você tem que decidir quem é o Senhor. Quem é o Senhor do que você come. Quem é o Senhor do que você acessa. Quem é o Senhor da hora que você vai dormir. Quem é o Senhor da maneira como você namora. Quem é o Senhor. Você nunca vai adorar a Deus se você não decidir quem é o Senhor. É isso que Moisés está dizendo, por isso que ele repete 16 vezes. Não ouse querer adorar a Deus se você ainda não decidiu quem é o Senhor. Não ouse querer ir à presença de Deus se você não decidiu quem é o Senhor. E isso tem que ser uma coisa, gente, a cada passo. A cada passo. Eu vou acessar isso aqui. Eu quero assistir isso aqui. Mas Deus é o Senhor.
O senhor quer? Um dia eu dei um estudo bíblico para uma jovem, e em um dos estudos ela me encontrou e disse assim: pastor, acho que eu estou enlouquecendo. Eu disse: o que foi? Ela disse: pastor, minha semana girava em torno de ir para uma festa no final de semana. Pastor, eu trabalho por isso, eu espero a semana terminar por isso. Então todo final de semana eu já sei para que festa eu vou. E depois que eu estou estudando a Bíblia aqui com você, eu fui para a festa sexta-feira passada, cheguei lá, me senti mal, incômoda e não me senti bem e voltei para casa: pastor, eu estou enlouquecendo, isso não acontece comigo, eu não sou assim. Eu disse: você não está ficando louca, é porque você está estudando tanto a Bíblia, conhecendo a Jesus, que você está conhecendo o Senhor da tua vida. E quando você foi para a festa na sexta, Ele foi com você. Só que quando chegou lá, Ele disse assim: filho, eu não estou me sentindo bem aqui. Aí você disse: se o senhor não está, eu também não estou, vou para casa. Então não é que você está ficando louca, é que você está tendo um outro Senhor na tua vida. Antes era só o teu gosto, antes era só a tua vontade, antes era só o que você queria fazer, mas agora que você está se apaixonando por Ele, você está dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor venha ser o Senhor da minha vida. E gente, não é coisa de igreja. É muito fácil decidir quem é o Senhor na igreja, cantando, ouvindo o sermão. A realidade é que nós temos que decidir quem é o Senhor lá fora, no supermercado, na internet. É lá que é a realidade de quem é o Senhor da minha vida. Então você quer adorar a Deus? Você tem que decidir quem é o Senhor. Você quer aprender a adorar a Deus? Você tem que entender qual é o verdadeiro fruto do cuidado da saúde. Vamos lá. Uma macieira, qual é o fruto dela? Maçã. Uma laranjeira, qual é o fruto dela? Laranja. Um coqueiro, qual é o fruto? Coco. Qual é o fruto de cuidar da saúde? Abra sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 10. Por que cuidar da saúde? Por que adorar a Deus através do meu corpo? Que fruto isso vai dar? 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça para não ter diabetes. É isso que diz na sua Bíblia? Então a sua Bíblia diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça para viver 11 anos a mais do que a média da população. É isso que diz o texto? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça para não ter câncer. É isso que diz o texto? Sabe o que o texto diz? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. O fruto do cuidado com a saúde não é não ter diabetes, não ter câncer, engordar ou emagrecer. O fruto é a glória de Deus ser vista na tua vida. Esse é o fruto. Então a glória de Deus vai ser vista na tua vida. Esse é o maior fruto que existe para você cuidar da saúde. Outro dia eu estava falando sobre saúde e uma pessoa diz assim: ah, pastor, morrer é Cristo. Morrer é Cristo. Bem-aventurados são os que morrem no Senhor. Então, se eu morrer, estou pronto. Eu disse: então você não entendeu os princípios de saúde. Você tem que comer e beber. Não é porque você vai morrer mais cedo ou mais tarde. É para que a glória de Deus seja vista em tua vida. Então ele está dizendo: quando você come de maneira que agrada a Deus, quando você bebe de maneira que agrada a Deus, alguma coisa vai acontecer em você. O teu caráter vai ser transformado e a glória de Deus vai ser mais facilmente vista em tua vida. E ponto. Se em algum momento alguma doença me pegar, ou se eu dormir mais cedo, se eu morrer mais cedo, mas se a glória de Deus foi vista em mim, os princípios de saúde cumpriram seu efeito. Agora, Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, que além do fruto ser a glória dele, ele ainda dá os subprodutos, que é evitar a maioria dos cânceres, se você cuida da saúde do jeito que a Bíblia ensina, uma maior redução no índice de diabetes, longevidade. Tudo isso
É como se fosse o subproduto da bondade de Deus, mas o produto, o fruto de cuidar da saúde é que a glória de Deus vai ser vista em sua vida. Para finalizar, você quer entender o que é adoração através do nosso corpo? Você tem que entender que mais importante do que o que acontece com a oferta é o que acontece com o ofertante. Vou repetir. Mais importante do que o que acontece com a oferta na adoração é o que acontece com o ofertante. O povo de Israel disse assim: Deus está pedindo para levar a oferta, vamos levar a oferta. E começaram a levar a oferta sem nem sentir, de maneira rotineira, de maneira mecânica, ao ponto que tem um salmo, o Salmo 50, que Deus diz assim: espera aí, vocês acham que eu preciso das ovelhas que vocês levam como oferta? Vocês acham que eu me alimento dessas ovelhas que morrem, que eu bebo o sangue dessas ovelhas? Vocês não sabem que eu sou o Criador do universo e que todos os animais já pertencem a mim? Eu não preciso da sua oferta. Deus disse para o povo de Israel, Salmo 50, eu não preciso da sua oferta. Eu queria que você entendesse que a oferta, quando você entrega a oferta, mais importante é o que vai acontecer no teu coração. Não é a oferta por oferta, porque a oferta já é minha, já me pertence. No paganismo, eles pensavam o seguinte: eu vou pegar do meu rebanho e vou levar uma oferta para o meu Deus. No povo de Israel, eles diziam: eu vou pegar do rebanho que já é de Deus, porque tudo é de Deus, e vou levar para Deus, porque já é de Deus. Então eu não estou dando nada a Deus. Quando eu levo alguma coisa para Deus, é apenas para que alguma coisa aconteça em mim. E sabe o que você leu em 1 Coríntios? Você leu em 1 Coríntios 6,19, que quando você entende que você não é de você mesmo, que o Espírito Santo habita em você, que você é templo do Espírito Santo, ele termina dizendo assim: é para que você aprenda que você não é de você mesmo, não sois de vós mesmos. Sabe qual é a nossa tragédia? Nós achamos que somos de nós mesmos, que nós somos donos. Então a gente pensa o seguinte: eu sou o dono e o que eu vou oferecer a Deus é meu para dar para Deus. Paulo diz assim: está errado. Você não tem nada, tudo já é de Deus. Quando você oferece alguma coisa, é só para você não esqueça que você não é de você mesmo. Nunca esqueça disso. Você não é de você mesmo. Você sabe por que uma pessoa fica até 2 da manhã na internet? Porque ela acha que é dela mesma. No dia que ela entender que ela não é dela mesma, ela vai dormir mais cedo, porque ela diz: Senhor, eu sou teu. Eu não posso fazer do jeito que eu quero, porque senão eu vou achar que eu sou de mim mesmo. Sabe por que tem gente comendo de uma maneira tão desorganizada, tão atrapalhada? Porque ela pensa que é dela mesma. Como eu sou de mim mesmo, como eu sou o dono de mim, eu vou comer o que eu quero, o que me agrada, o que agrada o meu paladar. Quando você entender que você não é de você mesmo, que você pertence a Deus, aí você vai dizer: Santo Deus, eu vou comer do jeito que te agrada, porque o meu corpo pertence ao Senhor. E você vai perceber no início que o que agrada a Deus não te agrada. Mas com o tempo, você vai começar a experimentar a maravilha da transformação, de que aquilo que agrada a Deus vai passar a te agradar também. Aquilo que você diz assim: olha, eu não consigo, Deus vai dizer assim: você consegue, porque o que Deus quer para você é o melhor. Quando Deus pede que eu cuide do meu corpo, é para que o meu corpo seja um instrumento para Deus falar comigo, para que Deus seja glorificado em minha vida, para que eu cresça espiritualmente. Só eu sou beneficiado. Então você precisa entender que na adoração, você precisa entender onde acontece a adoração. Você precisa entender que não há adoração sem sacrifício e que seu corpo é o sacrifício vivo que Deus pede. Você precisa entender que para adorar você precisa decidir quem é o Senhor. Você precisa entender que o verdadeiro fruto de cuidar da saúde é a glória de Deus em você. Você precisa entender que mais importante do que o que acontece com a oferta é o que acontece com o ofertante. Então deixa eu terminar te dizendo uma coisa. Nós estamos atrasados em relação a esse tema, extremamente atrasados. Nós queremos uma vida espiritual mais sólida, mas não queremos cuidar do lugar onde a vida espiritual mais sólida vai acontecer.
nós estamos atrasados. Então deixa eu te dar um conselho: não brinque com esse assunto. Não brinque com esse assunto. Não ache que esse assunto de cuidar da saúde é um assunto periférico. Se Daniel tivesse pensado isso, o livro de Daniel provavelmente não estaria na Bíblia. Se Daniel pensasse, olha, não adorar os deuses da Babilônia, eu não vou adorar. Não viver como um babilônico, eu não vou viver. Mas eu vou abrir mão para essa comida. Se ele tivesse pensado assim, provavelmente nós não conheceríamos Daniel. Sabe por que nós conhecemos Daniel? Porque o capítulo 1 já começa dizendo: resolveu Daniel firmemente não se contaminar com a comida do rei, porque ele entendeu o que aquela comida faria no corpo dele, e que ele não seria capaz de adorar a Deus como ele teria que adorar se ele comesse aquilo que iria destruir o corpo dele. Então não brinque com esse assunto. Nunca se esqueça o que eu já falei outros dias: você não é salvo porque cuida da saúde. Você não é salvo porque faz atividade física regular. Você é salvo pelo que Cristo fez em você. Agora, como Paulo disse, pelas misericórdias de Deus, pela bondade de Deus, pelo que Deus já fez na sua vida, honre a Deus no seu corpo. Honre a Deus. Não brinque com esse assunto. Pastor, por onde começar? Por onde começar? Escolha um ponto e converse com Deus sobre isso. Um ponto na sua vida, uma coisa na sua vida que você quer colocar em ordem no assunto da saúde. Para um, talvez seja dormir mais cedo. Para outro, talvez seja fazer atividade física regular. Para outro, talvez seja tirar da sua refeição aquilo que Deus já disse que você não deveria mais comer, que não faz bem para você. Não queira começar reformando tudo. Escolha um ponto. Deus, eu vou começar por aqui. E eu preciso da tua ajuda, porque isso é difícil para mim. E depois eu quero um outro ponto, e eu quero um outro ponto, porque eu quero que a glória de Deus seja vista em mim. Quando nós falamos de saúde, nós falamos de alguns princípios de saúde. Um deles é o ar, respiração. O outro é a luz solar. O outro é o repouso. O outro é atividade física. O outro é confiança em Deus. O outro é equilíbrio, temperança. Nós falamos de vários, água. Mas há 2 princípios, na verdade 3 princípios, que parece que eles englobam outras coisas. Por exemplo, atividade física regular. Quando você faz atividade física regular, você já ganha outros. Porque se você faz ao ar livre, você já tem luz solar e respiração. Você bebe mais água. Atividade física regular é um dos melhores reguladores de sono que existe. Então, quando você faz um, já ganha 4. Um outro muito importante é o que nós falamos como equilíbrio, temperança. Para o mundo, equilíbrio é mais ou menos a propaganda da cerveja. Beba com moderação. O que é que aquela propaganda está ensinando? Não é bom, mas use com moderação, use com equilíbrio. O que Deus ensina é o seguinte: o que não presta, não toque. E o que é bom, use com moderação. Isso é equilíbrio na visão bíblica. O que não presta, não tenha moderação com o que não presta. Se é uma coisa que você sabe que destrói o seu corpo, não seja moderado nisso, abandone. Agora, o que é bom, use com moderação. Tem equilíbrio em usar coisas que são boas. E um outro dos princípios de saúde, confiança em Deus. É o que eu estou tentando ensinar essa semana. Começar o dia na presença de Deus, dizendo: Senhor, sou teu, dirige minha vida hoje. É deitar a cabeça no travesseiro no final do dia e dizer: Santo Deus, perdoa os meus pecados, enche o meu coração da tua paz, me dá um sono tranquilo na tua presença. Eu confio no Senhor, mesmo em todo o problema que estou enfrentando, mas eu quero cada dia mais confiar no Senhor. Isso é cura para a vida. A Melissa vai cantar, e a música que ela vai cantar vai dizer tudo para Deus. Ah, pastor, mas eu leio a Bíblia, eu oro. A música vai dizer tudo para Deus. Teu corpo, tua vida, tua comida, teu tempo, tua hora do sono, tudo para Deus. E Deus te garante uma coisa: você vai ser o maior beneficiado.
a glória de Deus vai ser vista em você. Ao final da música eu quero orar com você e pedir para você tomar uma decisão. Então ouça essa música e ao final nós vamos orar. Deus seja louvado. Em gratidão a esse Deus que deu tudo por você,
quero fazer um convite agora, para vocês que estão aqui, para vocês que estão em casa. Eu quero convidá-lo a dizer: Santo Deus, eu quero começar por um ponto, um princípio de saúde que já está claro para mim que eu deveria colocar na minha vida, que eu deveria colocar em regra, que eu deveria organizar. E hoje eu quero tomar a decisão de levar isso a sério. Para a glória de Deus, eu quero que, com a ajuda de Deus, esse princípio de saúde seja estabelecido em minha vida, porque eu quero que o lugar que o Espírito Santo habita esteja cheio da presença de Deus. Há alguns anos, a minha esposa começou a ler o livro de Atos, e ela começou a perceber que no livro de Atos, a presença do Espírito Santo na vida das pessoas não era uma coisa incomum. A presença do Espírito Santo na vida das pessoas de Atos era a realidade do dia a dia. E ela começou a perguntar a Deus: mas por que não é uma realidade hoje? E Deus disse para ela: porque vocês não pedem. Se vocês pedirem, vai ser uma realidade na vida de vocês também. E sem me dizer nada, de madrugada ela começou a pedir a Deus. E uma das madrugadas lá, eu vi ela saindo, indo para a cozinha, abrindo dos armários, colocando várias coisas dentro de um saco de lixo. Porque naquele dia o Espírito Santo disse para ela: você está pedindo, mas o lugar que eu vou morar ainda não está bem. E ela acordou de madrugada, colocou algumas coisas no saco, se desfez, jogou fora. E naquele dia ela disse: eu quero não apenas pedir, mas eu quero preparar o lugar onde Ele vai habitar. E eu quero convidá-lo essa noite a dizer a mesma coisa: Santo Deus, eu estou pedindo, eu quero a presença do Espírito, eu quero um reavivamento em minha vida, mas eu quero que onde Ele vai habitar esteja bem. Por isso eu quero cuidar da minha saúde, eu quero viver um princípio de saúde para a glória de Deus. Se esse é o seu desejo, coloque-se em pé, mas por favor não coloque-se porque a outra pessoa do lado vai se colocar. Apenas se realmente for a tua decisão. Deus seja louvado. Você que está em casa, se for possível, coloque-se em pé também. Eu quero orar por você. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado pela mensagem dessa noite, porque hoje é emocionante pensar que aqueles verdadeiros adoradores que o Pai está procurando se colocaram em pé. Estão dizendo: eu quero te adorar de verdade. Eu entendi onde acontece a adoração. Então, amanhã, quando eu for fazer atividade física, eu quero sentir claramente que eu estou glorificando a Deus. O médico me disse que eu tinha que fazer para controlar o colesterol. Eu vou fazer por isso também, mas eu vou fazer principalmente para glorificar a Deus. Amanhã, quando eu escolher melhor o que eu vou comer, o médico até me disse que seria bom para baixar a taxa de glicose, mas eu quero fazer para glorificar a Deus em primeiro lugar. Quando eu for dormir mais cedo, quando eu for selecionar melhor quanto tempo eu vou ficar na internet, eu quero glorificar a Deus. Ajuda-nos, Santo Deus, a ter experiência diária e permitirmos que o lugar onde o Espírito Santo habita esteja à altura do Deus Espírito Santo. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te